Nero, então, foi um imperador que começou oficialmente a perseguição ao cristianismo. E nós vamos entender hoje por quê, de que os cristãos eram de fato acusados e como essa perseguição se inicia pelo Império Romano. Que os cristãos eram um povo odiado, por isso Nero pôde acusá-los facilmente. Mas por que os cristãos eram odiados? O que os cristãos faziam que fazia com que as outras pessoas os odiassem? Muito bem, 5 razões principais. Nós vamos aqui analisar a primeira delas. Veja bem, o cristianismo era proibido. Então os cristãos se reuniam normalmente à noite ou em lugares escondidos. Isso dava ao povo toda sorte de superstição. O que é que esse povo está fazendo escondido pelas noites? O que eles fazem? E essa ideia de segredo criava todo um imaginário na mente das pessoas. O que os cristãos fazem? Então, um dos motivos pelos quais eles eram perseguidos era medo de que eles estivessem se revoltando contra o império, medo de que eles estivessem fazendo coisas inimagináveis quando eles se encontravam escondidos. Como isso pode estar junto, canibalismo e cristianismo? Veja bem, você precisa lembrar que as reuniões eram secretas e ninguém sabia muito bem o que acontecia naquelas reuniões. Mas de repente começava a se ouvir que eles comiam a carne e bebiam o sangue do menino nascido em Belém. Então veja bem, várias pessoas que ouviam isso de longe e juntavam com toda aquela superstição ao redor do cristianismo, como eles podem comer a carne e beber o sangue de alguém? Eles não entendiam aí o mistério da Santa Ceia, não entendiam o que isso era de fato, simbolismo do corpo e do sangue de Cristo, mas tomavam isso de uma forma literal. Então muitos acreditavam que os cristãos se reuniam secretamente para comer a carne e beber o sangue de meninos recém-nascidos. E esses eram os motivos pelos quais os cristãos eram odiados. Veja bem que interessante, quando a religião ela é escondida, abre então aí lugar para várias superstições na cabeça das pessoas. E há relatos de coisas muito estranhas, dizendo que eles ainda comiam a carne enquanto o coração ainda batia, ou tiravam sangue enquanto o coração das crianças ainda batia. Como eles se negavam a prestar cultos ao imperador ou oferecer sacrifícios ao imperador e ainda se encontravam às noites escondidos em lugares secretos, não existia um templo apropriado para o cristianismo, então eles eram condenados por traição ao império. Uma das coisas que gerava no imaginário das pessoas a ideia que os cristãos eram traidores do império. E aqui, em frente a essa cidade, que realmente é algo maravilhoso, é algo que chega a nos tirar o fôlego, somente imaginar isso nos dias de Nero e nos dias dos cristãos primitivos. E está muito conservado ainda, se pode ver, ainda se pode ter uma ideia do que seria essa cidade na sua efervescência. E nós vamos falar de mais um motivo pelos quais os cristãos eram perseguidos. Embora na Roma Antiga muitas formas de relação sexual eram permitidas, o incesto não era uma delas. Se acreditava que o incesto atraía a fúria dos deuses. E dá até para entender, porque da relação de incesto vai nascer crianças defeituosas, e isso era altamente indesejado para a sociedade romana. Então se usava também os deuses e a fúria dos deuses, então o incesto era uma coisa que era punível, não era permitida. Imagine você que as pessoas de fora do cristianismo ouviam falar o irmão fulano e a irmã fulana. Ou seja, essa relação de irmandade entre os cristãos, que para quem estava de fora, lembrando sempre que era uma religião com algo de escondido, porque não era permitida, então eles se reuniam de forma escondida e tudo.
E essa situação gerava aquele murmúrio de quem estava de fora. Mas então agora o irmão fulano casou-se com a irmã ciclana. E isso gerava um incesto. E era tudo que os inimigos precisavam também para colocar, digamos assim, lenha na fogueira. Então as relações incestuosas entre os cristãos eram punidas, inclusive com a morte. Então outro crime dos cristãos, acredite você ou não, era incesto. Embora eles não praticassem o incesto, precisa ser deixado claro aqui, mas quem estava de fora e ouvia essa relação entre a irmandade acreditava nisso e por isso eles eram punidos. Embora o Império Romano fosse muito conivente com outras religiões e outros deuses, aceitavam outros deuses e cultuavam a todos, o Império Romano não era conivente com ateísmo e os cristãos eram perseguidos por ateísmo. E você pode dizer, mas como assim ateus? Cristãos não são ateus, nunca foram ateus. Mas se você pensar um pouco como um romano, se você usar um pouco a sua imaginação e for lá atrás, imagine todos aqueles deuses, o panteão romano. Nós estamos chegando aqui exatamente no Panteão. E como você pode ver ainda resquícios, esse é o lugar de adoração aos deuses. Então, os deuses romanos, eles tinham esse lugar, entre tantos outros, como homenagem, o Panteão Romano. E eu quero te convidar para conhecer esse lugar. É incrível para a história do cristianismo, porque depois isso aqui foi transformado em uma igreja. E exatamente aqui dessa magnificência do Panteão, você imagina essas colunas, esse lugar onde as pessoas chegavam para a adoração dos deuses. Eu quero falar para você um outro motivo pelo qual os cristãos eram perseguidos. E acredite você ou não, os cristãos eram perseguidos por ateísmo. E você pode dizer assim, mas Lise, como ateísmo? Desde quando os cristãos eram ateus? Bem, você tem que entender uma coisa. Na época do Império Romano, a adoração aos deuses envolvia todo esse arsenal de templos, de sacrifícios, de imagens. Então você diria o seguinte, como é possível que alguém adore um Deus invisível? Imagine você que chegar alguém para perguntar aos cristãos, você é ateu? Não, eu creio em Deus. Onde está o seu Deus? O meu Deus está no céu. Qual é a imagem dele? Não há imagens desse Deus. E qual o sacrifício que é feito para esse Deus? Não existe sacrifício para esse Deus. Então, com certeza, para as pessoas isso era apenas uma desculpa e os cristãos eram de fato ateus, não adoravam a nenhum Deus.